do Senhor Jesus, queridos irmãos, vamos aqui ministrar nesse dia mais uma mensagem a respeito do tema a qual nós temos falado, sobre os filhos de Deus. Já falamos aqui a respeito de duas mensagens que lidam diretamente com esse tema. Uma das mensagens que nós ministramos, ou a primeira mensagem, ela falava sobre compreendendo a minha paternidade ou a minha filiação. Depois nós falamos no segundo momento sobre como eu posso me tornar um filho de Deus. E hoje, nessa mensagem, nós vamos falar um pouco a respeito, ainda dentro desse mesmo tema, que nós estamos abordando, os filhos de Deus. Hoje nós vamos falar com um tema também um pouco diferente, que é o que é esperado dos filhos de Deus. Você como filho, eu como filho, e todos aqueles que são filhos de Deus, sem sombra de dúvidas, há um comportamento que é esperado que eles apliquem e que eles façam. E esse comportamento, com certeza, ele vai estar em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor para a nossa meditação nesse dia, no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 5, o versículo ele é o de número 43 até o de número 48. Com essa palavra nós vamos aqui extrair verdades bíblicas que são esperadas para aqueles que são filhos. Assim está dizendo a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Amará o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente a vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Palavra tremenda, gloriosa e forte. Aplicação daquilo que o Pai espera que nós façamos como filho. Eu quero te dizer que você como filho e eu como filho, recai sobre nós uma responsabilidade de aplicar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus quer que nós façamos como nosso Pai. Deus tem dado essa instrução nesse dia de hoje. Uma palavra extremamente profunda. Por duas vezes Jesus vai dizer aqui que o Pai, nós como filhos de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, ou nós temos que aplicar o que Deus espera. No segundo momento, no versículo 48, ele fala para que nós sejamos perfeitos. Que palavra gloriosa! Perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Jesus vai falar sobre algo aqui extremamente tremendo, confrontante, por assim dizer. Obviamente, os filhos de Deus, eles não terão obstrução ou dificuldade de aplicar aquilo que o seu Pai espera. Porque se eu tenho um Pai, eu reconheço esse Pai e vou fazer aquilo que eu vejo no meu Pai. Olha que interessante. Deus lida com as pessoas. Jesus veio falando isso não da forma que elas realmente merecem. Pense nisso. Se Deus fosse lidar com você exatamente pelo seu comportamento, o que você acha que você merecia? Isso é muito profundo. É muito profundo.
Olha que interessante, no verso 45, quando ele fala para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E aí ele vai dizer a forma que Deus vai tratar pessoas boas e pessoas que são más. A forma que Deus vai tratar pessoas justas e pessoas que são injustas nesse ambiente que Deus espera que nós tenhamos um comportamento diferente. O sol, a chuva, ambas, as duas coisas, elas, para o homem mau ou o homem bom, Deus permite que todos tenham acesso. A chuva, ela cai não apenas sobre pessoas justas, mas sobre os injustos também. E nessa maneira nós vemos aqui que Deus, ele realmente quer nos ensinar algo, quer fazer algo muito profundo. Se Deus assim age, por que nós queríamos agir de forma diferente? Por que queremos ser bons ou justos apenas para pessoas que agem assim conosco? Nós vemos que Jesus chama atenção para essa condição. Jesus disse, olha, se você amar quem te ama, que recompensa que você tem? O que você está fazendo demais? Se você cumprimentar apenas quem é seu irmão, o que você está fazendo demais? Jesus usa aqui a figura do publicano, que para um fariseu, ou para um judeu naquela época, era extremamente confrontante, porque o publicano geralmente era uma pessoa tirada, do próprio seio ali do povo, um judeu, que devido ali à imposição do Império Romano, ele cobrava impostos do povo judeu. E isso aí, para um fariseu, por exemplo, era gota d'água. O publicano, ele era escorraçado, ele era como que a escória da sociedade para um fariseu. Isso era confrontante para ele. Mas Jesus vai usar um exemplo que aquele povo tendencialmente condenava, para mostrá-los que, se eles não excedessem aquilo que um publicano, por exemplo, já o fazia, não estavam fazendo nada demais. Esse que é o nosso problema. Nós achamos muitas das vezes que estamos fazendo muito, mas no final das contas, nós muitas das vezes não estamos fazendo nada demais. Algo elevado é fazer aquilo que Deus quer que façamos. Isso sim é fazer algo tremendo. É uma coisa muito profunda isso daqui. Jesus remonta aqui uma imagem de um ensinamento que perdurava naquela época, com toda certeza. Ouviste o que foi dito? Jesus traz a memória deles. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha que interessante, isso estava acontecendo. E Jesus agora vai trazer o seu método, o método do Pai. O Pai tem um método. E quando você tem um padrão que é extremamente correto, não há necessidade de mudá-lo, porque ele é perfeito. Os ensinamentos de Deus são perfeitos para nós. E todo filho, ele entende isso, ele não tem dificuldade de compreender essa verdade, porque ele é filho e ele sabe que Deus está o aperfeiçoando a cada dia. Olha que interessante. Amai os vossos inimigos. As pessoas tendencialmente são avessas a pessoas que se posicionam como suas inimigas, mas Jesus disse, ame os seus inimigos. Jesus também disse, para quem falar mal de você, se alguém te falar mal de você, fale bem dessa pessoa, bendizei o que vos maldize, fale bem. E o que temos visto muitas das vezes são vários irmãos que têm aí também caído na mesma, equalizado a mesma situação, têm difamado pessoas, têm falado mal de pessoas que falaram mal deles, mas nós não somos filhos, não deveríamos fazer exatamente o que Jesus está instruindo. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Bendizei o que vos maldizem. Jesus disse isso. Jesus também vai falar, fazei bem para quem te odeia. Não é pagar na mesma moeda, e tem gente querendo pagar na mesma moeda, querendo fazer a mesma coisa. Como eu posso me considerar um filho se eu quero fazer um procedimento ou aplicar algo que é diferente do que Deus ensina? Na verdade, eu não estou agindo como filho, isso é fato. Lembre-se do tema dessa ministração, o comportamento que é esperado do Filho de Deus. Esse é o comportamento. Se alguém falar mal de você, não siga a mesma regra.
Se alguém for seu inimigo, não seja inimigo dessa pessoa também. Paulo disse uma coisa muito forte também nas suas cartas. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Se alguém te odeia, Jesus instruiu, faça bem para essa pessoa que te odeia, não faça o mal para ela, faça o bem. Mas a nossa natureza, muitas das vezes, nós queremos fazer exatamente a mesma situação, nós queremos pagar com a mesma moeda, mas Jesus está dizendo para você que é filho, faça diferente. Olha que interessante. Quem vos maltrata e persegue, você deveria fazer a mesma coisa? Obviamente que não. Com o ensino de Cristo, nós temos aqui um reflexo profundo. Obviamente que não. Você deve fazer diferente. Apenas ore. Ore para que Deus alcance essa vida. O seu comportamento, ele pode impactar uma vida positivamente ou negativamente. Você sabe disso? Quantas das vezes hoje nós temos visto pessoas que se dizem cristãs e têm dado mau testemunho com seu comportamento, têm agido exatamente contrário ao que Deus espera. Deus espera que você, que eu, façamos aquilo que Ele tem nos ensinado. Pense você agora. Faça uma pequena reflexão agora em tudo o que foi falado aqui nessa ministração. Pelo menos nesses pontos iniciais que Jesus falou. Olhe, se alguém, você deve amar seu inimigo, você deve bendizer alguém que está maldizendo você, você deve fazer bem para quem te odeia, você deve orar por alguém que te maltrata e te persegue. E isso para quê? Versículo 45, para que vos tornei ou sejais filhos do vosso Pai. A sua identidade aqui, ela é manifestada com o seu comportamento. É o que eu disse na primeira mensagem, compreendendo a nossa paternidade. O seu comportamento, o meu comportamento, ele diz muito a respeito de quem nós realmente pertencemos, na verdade. O seu comportamento. Deus espera que o seu comportamento, ele esteja alinhado, ele esteja fundamentado nas verdades do Evangelho. Muitas das vezes queremos pular no poder. Na grande maioria das vezes queremos fazer orações tremendas ou pregações maravilhosas. Uau! Olha que tremendo. Deus espera que nós tenhamos apenas comportamento de filho. Verso 48 novamente. Sede, pois, vós perfeitos. É uma chamada mesmo, meu querido irmão. É uma chamada para nós à perfeição, a viver aquilo que é perfeito. Deus é perfeito, e quando Deus nos chama também a viver essa perfeição. Quebrante o seu coração, quebrante o seu entendimento. Não adianta ir na contramão daquilo que a Bíblia ensina. Se você é filho, então viva como tal. Aplique o comportamento de filho, porque se você tem aprendido de Deus, é de fato isso que Deus espera. Se nós olhássemos aqui essa palavra, como por exemplo em Êxodo 23:4. Êxodo 23:4 é muito profundo, porque a lei ela já fundamentava essa realidade para os israelitas, para o povo judeu. Se o animal do seu inimigo ele se perdesse, você o achasse, você deveria restituí-lo. Você não poderia fazer nada diferente disso. Deus esperava que você agisse com a instrução que ele desse naquela época. E isso não mudou. Essa verdade ela continua viva, apesar que naquele momento Jesus vem instruir, porque com certeza alguém ali, aquele povo ali tinha aprendido ou tinha mantido algo de maneira errada. Olha, lembre do que foi dito. Foi isso que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Bom, Jesus está acima de tudo, meu queridão. E Jesus disse, ame o teu inimigo. Faça bem para quem maltrata você. Se alguém está falando mal de você, não vá na mesma mão, mas faça diferente. E aí, para concluir aqui, eu quero te explicar a razão. Jesus disse um fundamento forte em Mateus 5,13, onde ele diz que nós somos o sal da terra. Mas se o sal ele for insípido ou sem sabor, sem gosto, ele não serve para nada.
a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é luz, você é sal. Você é diferente porque Deus te chamou e tem feito a diferença na sua vida, então não faça contrário a isso. Talvez você sabe que tem alguém que é avesso a você, que tem ódio ou tem te difamado. Não se preocupe, assume a sua postura como filho, porque Deus vai constranger essa pessoa no seu comportamento como um cristão, como um filho de Deus. É isso que é impactante. A bondade de Deus, a aplicação da bondade de Deus, ela vai impactar vidas, ela impacta as vidas, ela continua impactando vidas. Você foi impactado pela bondade de Deus, meu filho. Se Deus fosse te tratar do jeito que você merecia, ou que eu merecia, nós estávamos completamente perdidos. Mas Deus fez bondade para quem outrora também era o seu inimigo. Então não faça diferente disso. Haja como Deus agiu com você. Tenha atitude sobre a vida do seu semelhante como a atitude que Deus teve com você. Perdoe como Deus também te perdoou. Essa palavra ela fala da justiça, de aplicar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto. E o que é correto para nós? Aplicarmos aquilo que Jesus ensina. Esse filtro por essa palavra que nós estamos passando agora, por essa mensagem, ele já nos faz pensar extremamente diferente sobre o nosso comportamento. E é isso que é profundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com essa palavra. Que sejamos perfeitos, como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Deus tem trabalhado em nós, o Espírito Santo tem trabalhado em nós. E se tem algo que você tenha dificuldade, por favor, fale com Deus. Peça ajuda ao Espírito de Deus, peça instrução ao Senhor, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa abençoar a sua caminhada como filho, e que através do seu testemunho de vida, do seu comportamento como filho, aqueles que agem com você de maneira avessa, que agem com você de maneira desentoada, com ódio, com palavras pejorativas e dentre outros comportamentos agressivos, que você possa impactá-lo com o amor de Deus, porque só o amor de Deus pode mudar o coração de um homem, pois Deus mudou o seu. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.